Que alegria estar com você aqui na TV Evangelizar. Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao nosso Momento Juntos. Transmissão que acontece para todo o Brasil, programa A Vida em Foco. Estamos via satélite, também no canal digital aberto. E estamos também pela internet, que você pode acessar pelo nosso site tvevangelizar.com.br. E hoje você vai aprender uma parte muito importante da nossa história, tanto brasileira como da nossa espiritualidade católica, porque nós vamos mergulhar um pouco mais na vida do Padre José Anchieta, São José Anchieta, que vai trazer para nós essa catequização, iniciando pelos povos indígenas. Uma parte disso você deve ter estudado na escola, mas nós vamos nos surpreender com a história deste grande homem. Quem vai falar com a gente é o historiador Fabrício de Noronha Lima, que é historiador do Santuário Nacional de São José de Anchieta e fala conosco diretamente da cidade de Anchieta, no Espírito Santo. Vamos ainda conhecer o Memorial do Bom Jesus. Nele está assentada a imagem milagrosa do Senhor Bom Jesus no interior do Paraná. Vamos ainda nesta semana celebrar a festa do Sagrado Coração de Jesus e vamos então conhecer mais sobre essa devoção e como nós podemos vivê-la no dia a dia e até nos prepararmos melhor para esta celebração que vai acontecer. E no dia da imunização, falamos sobre a importância da vacinação. Então é só você ficar aqui comigo. Estamos começando o programa A Vida em Foco. E eu quero iniciar esse programa hoje celebrando até o dia de São José de Anchieta. Este grande homem, grande santo, ele foi canonizado em 2014. O processo de beatificação dele para a canonização demorou até um certo tempo, porque foi de 1980 até 2014. E, claro, alguém que, se você se lembrar nas suas aulas de história do colégio, alguém que praticamente nasceu junto com o Brasil, porque ele chega ao Brasil junto com mais 6 jesuítas para catequizar quem aqui vivia naquele ano de 1553. Então é muito no início da descoberta do Brasil. Então, se hoje nós somos católicos, se hoje nós podemos viver tudo o que o cristianismo nos traz, nós devemos muito a este homem. Então, um jesuíta que saiu em missão, que deu a vida por isso, mas que tinha muitos outros dons. Então, ele, inclusive, foi o 3º santo brasileiro a ser canonizado. E ele tem uma cadeira especial dentro da literatura brasileira. Ele é o patrono da cadeira número 1 da Academia Brasileira de Música. Então ele teve esses dons como historiador, como gramático, como teatrólogo, como poeta, muitos dons que ele colocou a serviço e que às vezes a gente desconhece. E algo também curioso é que ele tinha parentesco, a família do pai dele, a parte paterna, tinha parentesco com Santo Inácio de Loyola, um outro grande santo que você já ouviu dizer. Bom, então, fiz só essa introdução aqui para você saber o grande santo que nós vamos falar, mas essa pessoa aqui é o nosso primeiro convidado, é especialista no assunto. Ele é historiador do Santuário Nacional de São José de Anchieta, fala com a gente diretamente dessa cidade de Anchieta, no Espírito Santo, e é o Fabrício de Noronha Lima. Meu querido, muito obrigada pela sua disponibilidade. Seja bem-vindo à TV Evangelizar. Boa tarde, Carol. Boa tarde a todos os nossos irmãos e irmãs. Gostaria de agradecer aqui, em nome do Padre Raimundo Nonato Rezende, reitor do Santuário, e de toda a comunidade jesuítica aqui, de nossa comunidade religiosa, o espaço para podermos falar um pouco aqui desse homem de grandes potencialidades além do Evangelho. E eu sempre gosto de dizer ao nosso ouvinte, aos nossos irmãos e irmãs, que é uma tarefa maravilhosa a que me proponho aqui nesse momento, mas certamente não haverá sucesso pela profundidade da história da Companhia de Jesus e pela profundidade do personagem São José de Anchieta. Com certeza, Fabrício, eu agradeço, viu? Tenho um carinho muito especial
por essa missão dos jesuítas, porque, de fato, eu creio que não fosse o sacrifício deles, o que seria de nós hoje, né? Não gosto nem de pensar nisso. Então, uma gratidão profunda que a gente tem e que nós agradecemos também a vocês. E esse grande santo, São José de Anchieta, ele é considerado o apóstolo do Brasil. Eu queria que você começasse falando por que ele é considerado esse apóstolo. Esse título, inclusive, foi dado a ele pelo seu amigo, inclusive, de juventude, Dom Bartolomeu Simões, prelado administrador de São Sebastião do Rio de Janeiro, que ainda em vida e durante as suas exéquias deu esse título de apóstolo do Brasil ao Padre José de Anchieta pela sua grande entrega missionária, pelo seu grande legado aqui cultural, linguístico, né? Então esse título é dado a ele por essa, digamos, essa vida de entrega, essa vida de devoção ao Evangelho, né? Que legal. Então, nós consideramos Padre Anchieta apóstolo do Brasil, graças a essa missão que ele fez, né? E agora, ele também tem essa grande contribuição na literatura brasileira. Imensa, imensa. Como que foi esse trabalho dele? É importante dizer que dentro da literatura brasileira, a contribuição de São José de Anchieta é muito interessante. Eu gostaria de chamar a atenção também para as influências dele. Eu começo pelo pai, Juan de Anchieta, né, basco, né, que nas Ilhas Canárias casa-se com Mência Dias, né, e com ela tem mais 10 filhos. E Juan de Anchieta, o terceiro, São José de Anchieta. E Juan de Anchieta fez uma carreira muito interessante nas Canárias como escrivão. Então, as letras e os idiomas já eram uma paixão e uma provocação ao jovem Anchieta, que acompanhava o trabalho do pai. E um ponto importante, na Companhia de Jesus se tornou um grande linguista. O padre Manuel da Nóbrega, primeiro jesuíta, primeiro superior do Brasil, chamava São José de Anchieta de meu suave secretário bilíngue. Mas, na verdade, São José de Anchieta falava 7 idiomas. Ele falava o guanche, uma língua nativa das Canárias, né, onde ele é oriundo. Falava também basco, pela questão, né, da origem do pai, o espanhol, o português, o italiano, o latim e o tupi com muita fluência. Olha Tanto só. é que em 1555 ele escreve a arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil, que é o primeiro dicionário do tupi para o latim, feito com 2 anos, com 21 anos. Esse jovem faz esse estudo que, para os dias de hoje, considerado um estudo muito rebuscado para o seu tempo. Nossa, muito interessante. Muito interessante. Dentro dessa literatura também eu destacaria o homem da literatura formativa, que é a catequese, o homem da literatura informativa, do quinhentismo, o relato da fauna, da flora, dos seres que aqui vivem, as cores, as essências, os tipos, a gastronomia, também faz parte, né, dos escritos desse homem. Eu destacaria, inclusive, esta obra aqui, né, digamos assim, uma coletânea das cartas que São José de Anchieta enviava tanto a correspondência passiva como ativa da Companhia de Jesus, não é? Então temos aqui uma série de escritos. Preciosidades, né? Muitas curiosidades, não é? E também um homem da poesia, dentro da literatura, como é também patrono da Academia Brasileira de Letras número 1, né? Os poemas marianos, os maiores da história dedicados à Virgem Maria. O mais famoso deles, aquela imagem clássica dele escrevendo na areia da praia, em Ubatuba, Antiga Iperuígue dos Tamoios, onde ele escreve 5.786 versos na areia da praia, dedicados à Virgem Santa. Nesse momento em que ele é um diplomata, ele está como um pacificador, tentando diminuir os conflitos entre tupiniquins e também tamoios nessas lutas pelo Brasil dos primeiros tempos. Nossa. E um ponto importante também, Carol, para destacar, seria também o teatro. É um pai do teatro brasileiro e os seus autos, as suas peças teatrais, com todas elas com finalidades litúrgicas, foram elementos fundamentais no processo de evangelização. Nossa, quantos dons, quanta criatividade colocada ao serviço. Eu acho que isso já começa a explicar um pouco tanto da dedicação dele, né? Não apenas da personalidade, a dedicação e o porquê que deu certo, né? Essa evangelização que ele fez aqui. E ele também é conhecido como fundador de São Paulo, né, Fabrício? Fundador de São Paulo, junto ao padre Manuel da Nóbrega, seu mentor, primeiro provincial jesuíta no Brasil, seu grande mentor, que já percebia nesse jovem de corpo frágil e enfermo
né, as qualidades, as habilidades para vir a ser, inclusive, o futuro superior da companhia, como virá ao fundar, inclusive, a missão de Heritiba em Anchieta, hoje, onde estou. Né? São José de Anchieta, em 25 de janeiro de 1554, o dia em honra, inclusive, ao dia do apóstolo Paulo, né, da sua conversão, é fundada o Pátio do Colégio, né? São Paulo dos Campos de Piratininga, que Piratininga, inclusive, em tupi, significa peixe seco. Né? Digamos, uma espécie de defumação que existia para se fazer a conserva dos alimentos. Né? E a escolha de São Paulo foi estratégica, né? O Planalto de São Paulo, porque saía do litoral São Vicente, evitando conflito com os colonos e, ao mesmo tempo, também uma questão da defesa, né? Ser mais estratégico também para a defesa do território e de todo o trabalho de evangelização. Que interessante. Eu gosto de ver você, um historiador, explicando. A gente vai lembrando de vários outros elementos que a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida, né? Agradeço, Fabrício, a tua disponibilidade. Obrigada por se dedicar a esse tema importante e estar aqui com a gente hoje. Sempre bem-vindo, tá? Nós agradecemos, inclusive é uma honra muito grande poder estar aqui e falar em nome do apóstolo do Brasil, sempre pedindo a ele a permissão para que nos dê as palavras, os pensamentos corretos para falar de uma vida muito intensa, de uma vida de muita entrega, um servo de Deus. Com certeza, e como um grande missionário que foi evangelizando aqui pelos meios de comunicação, pela TV Evangelizar. Muito obrigada, meu querido. Um abraço para você, viu? Nós que agradecemos. Um abraço, felicidades, um agradecimento a toda a equipe. Nosso muito obrigado. Obrigada a você. E olha, falando em agradecer, nós vamos viver um momento aqui que é muito tradicional e essencialmente para nós agradecermos, ficar na presença de nosso Senhor Jesus Cristo por 24 horas. É isso que nós estamos aguardando ansiosos e queremos a sua participação aqui. É você que faz esse evento acontecer. Estamos nos aproximando então das 24 horas em oração, que vai acontecer esse ano nos dias 27 e 28 de junho. Então dá tempo de você mandar os seus pedidos de oração, se você não vir presencialmente. Se você tiver a possibilidade, venha, faça a sua caravana, participe conosco, ficar à madrugada, amanhã, à noite, o dia todo, essas 24 horas na presença do Senhor. Começa a partir das 19 horas, às 7 da noite, e você acompanha pela TV Evangelizar. Que alegria poder compartilhar com você esse momento, que também será a coroação do Sagrado Coração de Jesus. E agora quero te levar para Siqueira Campos, que é norte pioneiro do Paraná, para que a gente possa conhecer este Memorial Bom Jesus, onde está assentada justamente essa imagem milagrosa do Senhor Bom Jesus. Acompanhe comigo essa matéria. O Memorial Bom Jesus, situado no Santuário em Siqueira Campos, no norte pioneiro do Paraná, tem se tornado um dos principais pontos de peregrinação religiosa no Brasil. Visitantes de todos os cantos do país chegam ao local em busca de um encontro espiritual, carregando consigo histórias de fé e gratidão. A responsável pelo espaço, Maria da Graça, formada em museologia, há 3 anos recebeu a missão para restaurar o memorial, que virou esse espaço de fé, devoção e esperança. Aqui materializa a fé das pessoas, né? Então a pessoa vem, tem aquela fé no Bom Jesus e deixa uma foto em agradecimento, uma graça recebida. O memorial não é apenas um local de peregrinação, mas um testemunho vivo do poder da fé. É uma memória viva, viva dos devotos e viva do poder e da graça do Senhor Bom Jesus sobre a vida de tantas pessoas. O memorial é repleto de fotografias e objetos que tocam o coração e que contam histórias e milagres de milhares de fiéis que vêm até aqui, o santuário, só para agradecer. Que a gente sempre tem que agradecer, que minha família são muito unidas e pela vida, né? A vida com Deus sempre é o tudo. São diversos objetos que compõem o acervo de milagres do memorial. Entre eles, uma máscara feita para uma criança que fazia um tratamento de um câncer. Hoje, passado mais de 20 anos, está curado. A criança tinha 5 anos, ela não podia se mexer para tirar, para fazer a
radioterapia, né? E hoje ele está curado, um moço já, vai ser pai. Graças a Deus está um menino forte aí, né? Outro objeto que chama a atenção é um dos primeiros mantos de Bom Senhor da Cana Verde, que data da década de 50, quando ainda o manto só era trocado pelo desgaste. São milagres desde os mais simples até os mais extraordinários. A dona Terezinha, que também ajuda a preservar o local, conta emocionada o seu milagre. Eu caí lá em casa. Foi feito 3 raios-x, não tinha o que fazer. Teria que fazer uma cirurgia. Aí o médico veio assim meio parado, com lágrima. Daí ele falou assim, dona Terezinha, aconteceu um milagre. Porque os ossos que eu tentei colocar no lugar, estão todos no lugar. 3 dias depois levaram eu um especialista fora para ver. Ele falou, não, tá tudo certo, não tem nada. O Memorial Bom Jesus em Siqueira Campos é um verdadeiro santuário de fé, onde cada visitante contribui com a sua própria história de milagre e gratidão, tornando o memorial um lugar sagrado de esperança e renovação espiritual. E daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a espiritualidade que envolve essa devoção do Sagrado Coração de Jesus, já que durante essa semana nós vamos vivê-la intensamente. Então volte aqui comigo, fazemos um breve intervalo saindo com imagens de santos em São Paulo, que nos acompanha pelo canal aberto 50.1. Famosa por abrigar o maior porto da América Latina. A cidade também ostenta o maior jardim de orla de praia do mundo, registrado pelo Guinness World Records. Já eu volto. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Voltamos para falar de uma das devoções mais belas que nós temos, que é o Sagrado Coração de Jesus. Estamos nos aproximando da grande festa do Sagrado Coração e é por isso que a gente quer entender até no dia a dia como que nós vivemos isso, né? Não apenas a espiritualidade que é devocional, que é muito importante, mas a gente tem que trazer isso para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para as famílias. E é por isso que nós temos 2 convidadas aqui hoje. Nós vamos falar com a Ana Júlia Moreira e com a Eliane Albino sobre este tema. As 2 estão aqui, são da Rede Sagrado de Educação. Muito obrigada, minhas queridas, por estarem aqui hoje. Nós que agradecemos pelo convite. Com Muito certeza, obrigada. Eu agradeço também. Bom, eu sou muito devota do Sagrado Coração, acho que, graças a Deus, temos muitos no Brasil e no mundo, né? E ele traz essa espiritualidade de uma confiança na misericórdia de Jesus, nas promessas que o Sagrado Coração faz a quem, de fato, vive uma vida voltada a isso, não é? De que forma que vocês veem hoje, não apenas a devoção, mas a necessidade dela mesmo, né? A necessidade dessa devoção, tanto na educação, que é a área de vocês, mas a família que inicia essa educação, os valores, aí abrangendo para a sociedade. Quem que gostaria de começar a falar? A Ana? Carol, eu acredito, né, que essa devoção é muito necessária. Porque se a gente for pensar em como que nasceu a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, foi uma devoção que nasceu da cruz. Então, quando a gente pensa num Deus que se entrega totalmente por nós, que vem ali desde o princípio carregando aquela cruz, sendo humilhado, machucado, e quando está lá no alto da cruz, como um último suspiro de amor, ele entrega o seu coração, que é transpassado pela lança. Sim. Então, quando a gente vê esse Deus misericordioso, esse Deus que se entrega por amor, nos ensina tanto sobre amor. Eu acho que é uma escola de amor para nós. E é tão necessário a gente colocar esse coração manso e humilde como um sinal para nossas famílias, né? Para nós, enquanto operando no nosso trabalho, olhando para a nossa vida e imitando esse coração, né? Sim. Se ele nos diz, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, que a gente possa colocar isso em cada ação da nossa vida. Sim. Acho que é essencial. Eu acho que esse é um bom começo, a gente pegar essas 2 virtudes, né, do Sagrado Coração, a mansidão, a humildade. Como que a gente ensina isso? Nas famílias, até nas escolas? Existe, assim, um pontapé inicial? Além do exemplo, acho que sempre parte do exemplo, né? O exemplo que vem do Sagrado Coração, que a gente imita, mas como que a gente desenvolve essas virtudes?
Bom, dentro das nossas unidades educacionais, nós temos as pastorais escolares que também nos ajudam nesse impulsar, né, para o conhecimento ao Sagrado Coração de Jesus. É uma tarefa árdua, mas a gente sempre busca, da melhor forma, trazer as crianças, os adolescentes para esse conhecimento mais profundo do que é o Sagrado Coração de Jesus. O amor, tudo que vem por trás de tudo isso, né, em relação ao Sagrado Coração de Jesus. Então é pelo conhecimento do próprio, pela aproximação e pelo conhecimento do Sagrado Coração que as próprias virtudes são desenvolvidas. Sim, com certeza. Então, como a Eliane falou, né, dentro das nossas unidades educacionais, é isso que a gente tenta colocar assim como centro. Para nós, o centro de tudo é o Sagrado Coração de Jesus. Tudo que nós fazemos, a forma que nós agimos. Então, sempre antes de fazer alguma ação, a gente coloca que ele seja o centro de todas as nossas ações. Eu acho que isso deve ser o principal. Então, isso, a inspiração de viver nessa devoção é isso. Isso, com certeza. Que legal. E a gente vive, eu poderia dizer, até uma crise de afetividade no mundo hoje, não é? Nós estamos falando, o amor, ele não é só um afeto. Também a gente acaba isolando o amor só como afeto, mas ele é muito mais do que isso. Mas essa crise de afetividade que tanto as crianças vivem, quanto os jovens, quanto os próprios adultos, como que recorrendo a essa devoção do Sagrado Coração, nós podemos melhorar enquanto seres afetivos, né, que somos. Eu acredito realmente que a gente está vivendo, eu acredito que a Eliane deve também verificar, né, nas nossas unidades, ver a questão assim de saúde mental, o quanto as crianças estão cada vez mais ansiosas, o quanto a gente está conectado tanto com o mundo ali na internet, mas desconectado de relações, quantas pessoas acabam vivendo sem propósito, sem sentido de vida. E eu acredito que o Sagrado Coração de Jesus com certeza pode ser uma grande resposta, porque a gente, como eu falei ali, é um Deus que entrega o seu coração para nós, um Deus que se derrama por amor. E quando a gente vê esse Deus de braços abertos, misericordioso, esperando essa resposta de amor, a gente sabe o quanto nós somos amados. Então aquelas pessoas que perdem o propósito, perdem o sentido, para encontrar esse amor nele, nesse coração que acolhe, nesse coração que ama e que está sempre disposto a amar. Eu acho que ele com certeza é a resposta para toda essa crise que a gente vive de falta de sentido, muitas vezes. E que bonito ver uma rede de educação preocupada com uma devoção tão bonita assim, né? A gente precisa cada vez mais disso para ajudar na construção dos valores da sociedade, das pessoas, né? Do indivíduo, né? Claro, a gente fala sociedade, é parte da pessoa. E eu compartilhei com vocês antes, né? Que eu sou muito grata pelo Brasil ser consagrado ao Sagrado Coração de Jesus, tanto que a imagem do Cristo Redentor no Rio é do Sagrado Coração, não é? Mas o mundo foi consagrado pelo Papa Leão XIII, né? Até o antecessor do nosso Leão XIV. E foi um pouco antes, acho que da rede de educação surgir, não foi? Foi um pouquinho antes. Um pouquinho antes. Teve alguma conexão com isso ou não? Foi uma Na verdade, coincidência? A rede foi criada, né? Madre Clélia sonhou com essa obra alguns anos antes dessa consagração. Olha. Então aí o Papa consagrou em 4 ou 5 anos seguintes ao Sagrado Coração de Jesus. Então Madre Clélia, que é a nossa fundadora, ela sonhou com essa obra. Ela idealizou, onde ela mandou também essas irmãs ao Brasil para começar a primeira obra, que foi no Colégio Imaculada, né? Há 125 anos. Nós comemoramos 125 anos no ano passado. Dessa grande obra. Não foi aqui em Curitiba ou foi? Foi em Curitiba. Foi aqui que eles começaram ou não a obra? Essas irmãs vieram pra cá? Na verdade, elas são italianas, né? Começaram lá na Itália e vieram em 1900 aqui pro Brasil. Tá. Então elas começaram no Colégio Imaculada, lá em Santa Felicidade. Olha só. Então a escola que tem em Santa Felicidade, ela já tem mais de 100 anos. 126 anos esse ano 126. Agora. Olha só que bênção. E você falou que ela sonhou com isso, com esse projeto? Foi um sonho dela. Não que ela sonhou com isso, um sonho, né? Ah, tá. Foi um sonho construído, né? Então, ela idealizou tudo isso. E assim como temos obras na educação, também temos obras na área de saúde, né? Em relação ao Sagrado Coração de Jesus. Então, uma obra que se inspirou, porque ela é muito devota, tudo que ela buscou, tudo que ela teve, foi em honra ao Sagrado Coração de Jesus. Legal. E fala um pouco dessas obras na saúde que ela fez também. Nós temos
Hoje, aqui no Pequeno Príncipe, algumas das nossas irmãs que ainda atuam na parte da saúde, né? Olha só. Claro que se focou mais na área da educação, Tá. né? O sonho ali da irmã fundadora, né? De Madre Clélia. Mas nós temos ainda irmãs que atuam no Pequeno Príncipe aqui em Curitiba. Que legal. Então, E escolas espalhadas pelo mundo inteiro, né, Pelo Eliane? mundo inteiro. Então, muitas unidades educacionais Então aqui. cresceu muito. Elas focaram bem na Isso. educação. Que bênção, né? Isso. Mensagem final pra gente... Sobre o Sagrado Coração, né? Que é o que a gente comemora essa semana. É como Madre Clélia sempre dizia, né? Eu vos abençoo com 100 corações. São 100 corações, né? A gente não tem como mensurar o amor que Deus, né, teve por nós, que Jesus teve na cruz por nós. Então nós, né, sempre costumamos dizer para os nossos educandos, né, para as nossas famílias, que sejam sempre abençoados por 100 corações. Amém. Amém. E como a gente pode levar isso, né, chegando agora à festa do Sagrado Coração, que é dia 12, que a gente possa seguir também mais um conselho de nossa fundadora, Madre Clélia, que é levar um raio de ternura do coração de Jesus para todas as pessoas, que a gente possa ser daquele coração que saem vários raios, a gente possa ser um raio de ternura do seu amor. Ai, que lindo. Obrigada, viu, meninas, por estarem aqui. E sejam sempre bem-vindas aqui à TV Evangelizar. Muito Nós obrigada. que agradecemos, muito obrigada. Obrigada a você. E olha, agora nós vamos falar sobre o dia da imunização, que é hoje. Nós precisamos proteger as nossas famílias, não é? Nós confiamos na proteção de Jesus e fazemos também a nossa parte. Então, nós precisamos falar da importância da vacinação, principalmente com as crianças, mas não se restringe a elas. Por isso, de acordo com a OMS, a vacina salva 3 milhões de vidas por ano. E é sobre isso que nós queremos falar nessa matéria. Acompanhe. As vacinas salvam 3 milhões de vidas por ano em todo o mundo. Só elas são capazes de proteger nosso organismo e erradicar doenças. As vacinas vieram para somar e para trazer mais saúde para as populações. Aumentaram já a expectativa de vida antes do Covid em 30 anos. Depois da água tratada é o que mais protege do óbito. Desde que a primeira vacina foi criada em 1796, os processos de desenvolvimento mudaram bastante. Hoje, os imunizantes passam por vários estágios antes da fabricação. A gente primeiro vai descobrir qual parte de um determinado patógeno vai ser interessante para ser utilizado numa formulação vacinal. Avaliamos a segurança dessa vacina num pequeno número de indivíduos, mas é um processo longo que vai demorar aí em torno de 15 a 20 anos. Só as vacinas podem evitar complicações de doenças graves e diminuir as internações. Mas a realidade é que o índice de imunização vem diminuindo em todo o mundo. No caso da vacinação infantil, foi registrada a maior queda dos últimos 30 anos. No Brasil, 3 em cada 10 crianças não completaram o calendário vacinal. Lá por 2019, nós já estávamos percebendo uma tendência de queda de cobertura. Justamente por essa questão das pessoas não verem mais as doenças com a frequência que elas ocorriam, vamos dizer, há 20, 30 anos atrás. Claro, mas elas continuam acontecendo, na verdade. Mas a gente precisa ver como é importante realmente a vacinação, porque ela vai fazer barreiras de proteção. A vacinação em massa salva 4 vidas por minuto. Por isso, a pesquisadora ressalta que, diante dos benefícios, não há espaço para insegurança. É muito importante que a gente realmente retome essa vacinação infantil, ou de adultos, ou de idosos, porque só com a vacina a gente consegue eliminar doenças infecciosas. É extremamente raro uma reação grave, na verdade, principalmente uma reação mais séria, né? Existem efeitos colaterais? Podem existir, mas na maior parte das vezes os efeitos colaterais são muito brandos e o benefício de ser vacinado é muito maior do que o risco de ter um efeito colateral. Vamos agora com um recadinho para a sua saúde. Inchaços, formigamentos, dor em agulhada, em queimação, boca seca, aquela vontade frequente de ir ao banheiro, você sofre com diabetes? Você precisa conhecer Glicotrate. Ligue agora, 0800 555 5123. Diabetes não controlada é muito perigosa e pode trazer consequências irreversíveis ao seu organismo.
E aí, quanto que vale a sua vida, hein? O excesso de açúcar no sangue lesa órgãos e principalmente as artérias. Segundo o Ministério da Saúde, uma pessoa com diabetes triplica as chances de problemas cardíacos. O que você precisa é baixar o açúcar no sangue e muitas vezes não consegue, mesmo tomando os medicamentos certinhos, não é verdade? Glicotrate é a cápsula inimiga do açúcar. Faz o seu pâncreas trabalhar para diminuir a glicose. Diminui os sintomas terríveis que a diabetes causa. Aquele cansaço, a sonolência, a falta de energia, o aumento dos processos inflamatórios. Tudo isso diminui quando você usa diariamente o seu aliado no combate à diabetes. Glicotrate é orgânico, não tem contraindicações. E os depoimentos dos nossos clientes satisfeitos comprovam reduções efetivas. Baixam de 300 para menos de 100 a glicemia. Conseguem sarar feridas que não cicatrizam por causa da doença. Use e sinta a diferença na sua qualidade de vida. E olha mais, hein? Ligando agora, você vai ganhar um pote para 4 meses de tratamento. São 120 cápsulas de presente, mas a promoção só vale para os 5 minutos, hein? Para os próximos 5 minutos. 0800 555 5123. Ligue e ganhe 120 cápsulas do Glicotrate. Peça direto do laboratório e garanta um super desconto no seu kit parcelado e sem juros. 0800 555 5123. E você sabia que um antigo depósito de lixo em Curitiba se transformou em uma horta comunitária? E é isso que nós vamos dividir com você daqui a pouquinho, depois do nosso intervalo. Saímos com imagens de São Gonçalo de Gurgueia, no Piauí, que nos acompanha pelo site tvevangelizar.com.br. A cidade conta com um pouco mais de 3.000 habitantes apenas e ganhou destaque nacional nos últimos anos por abrigar um dos maiores complexos de energia solar da América Latina. A região guarda sítios arqueológicos e um forte histórico de preservação da memória sertaneja, alvo de estudos de territorialidade no estado do Piauí. Já eu volto. De volta com o programa Vida em Foco para compartilhar com você um projeto maravilhoso que aconteceu aqui em Curitiba e que transformou alguns depósitos de lixo em hortas comunitárias. Acompanhe nessa matéria. Quem vê esse espaço de mais de 13.000 metros quadrados, assim todo cultivado, exuberante e repleto de variedades de hortaliças, nem imagina que antigamente era usado para depósito de lixo e entulhos. E foi lá em 2004 que os moradores do bairro Campo de Santana, em Curitiba, tiveram a ideia de produzir e colher no local alimentos orgânicos. O Delso é coordenador da horta desde 2010 e conta que muitas pessoas chegaram doentes e a horta se tornou como uma terapia. 80% dos horteiros aqui são tudo pessoas idosas, pessoas aposentadas. Pessoas que chegou aqui com problema de saúde, com problema de depressão, fazendo tratamento, pediu horta para mim, eu forneci a horta para ele e hoje o trabalho dele aqui é o dia inteiro aqui, a terapia dele, todo o tratamento dele se resumiu sarando aqui. Ao todo são mais de 100 famílias que trabalham cultivando as plantações e aqui tem de tudo um pouco. Couve, couve-flor, cenoura, beterraba, rúcula, além de temperos como salsinha, cebolinha, louro, manjericão. E olha só que bonito este canteiro de alface e o que falar deste de repolho. Todos os alimentos, hortaliças que são produzidos aqui na horta comunitária, além de enriquecer a alimentação de toda a comunidade, ajuda também na economia familiar. São 130 metros cada horta, né? Então nós estamos na base de 100 famílias e fica livre a produção, para ele fazer a doação, para ele vender ou para ele o consumo próprio. A ideia é a alimentação saudável, né? Porque
Hoje aqui todo o produto é orgânico. A pessoa vem aqui, trabalha, ele mesmo planta, ele mesmo colhe e leva aquele produto que ele conhece fresco para casa. O Valdivino participa do projeto há mais de 10 anos. Segundo ele, a horta urbana Rio Bonito é uma prova viva de como uma ideia simples pode florescer e transformar vidas, unindo pessoas em torno de um objetivo comum, a paixão pela terra e pela comunidade. É um amor e uma dedicação que a gente tem, né? De cuidar daqui da horta, né? Você dá para ver aí, né? A organização aqui está muito bonita, que nós trazemos aqui para a população aqui do Rio Bonito e toda a região aqui de Curitiba, né? A cada dia que passa, a horta inspira outros bairros e comunidades a seguir o mesmo caminho, plantando sementes de esperança e solidariedade. Somente em Curitiba são mais de 47 hortas comunitárias, com mais de 37 mil pessoas envolvidas direta ou indiretamente, contando com o apoio da Prefeitura. Ao todo, são mais ou menos 4 mil famílias beneficiadas dentro do programa da Unidade de Agricultura Urbana. E é legal porque é uma iniciativa que vem trazer alimento fresco, economia, geração de renda. Eu falo em geração de renda porque as pessoas, além de poder comercializar esse alimento, elas doam e elas podem consumir fresquinho dentro de casa, em cima da sua mesa. Então isso é muito gratificante. Hoje, a horta urbana Rio Bonito é muito mais que um espaço de plantio. É um lembrete do quão bela e poderosa pode ser uma simples ideia, quando é regada com amor e dedicação. Ela nos ensina que mesmo em meio ao concreto e ao caos da vida urbana, é possível cultivar amizades, partilhar conhecimento e semear esperança para um futuro mais sustentável e unido. Nós temos 100 famílias, mas se a gente for colocar mesmo assim no papel, a gente atende mais de 500 famílias, né? Porque tem um parente, tem o vizinho e geralmente aqui a maioria das pessoas faz a doação. A pessoa vem aqui, pede um couve, a gente colhe o couve e nem cobra nada de ninguém, entendeu? Aquele ambiente que era um ambiente com uma ocupação negativa, a gente consegue transformar ele numa ocupação positiva e de altíssima qualidade. E o convite agora é para você que gosta do Arraiá do Seu Vigário e acompanha todos os anos aqui na TV Evangelizar. Essa já é a 7ª edição, será no próximo dia 12 de junho, às 19 horas. Então, junte a sua família e esteja conosco nesse momento de evangelização, de oração, espiritualidade, alegria, tudo isso para você no Arraiá do Seu Vigário 2026, em honra a São João, Santo Antônio e São Pedro. Então vamos juntos, acompanhe aqui pela TV Evangelizar e também pelo nosso YouTube TV Evangelizar Oficial. E a gente já está no Brasil, em vários locais. Agora quero destacar Rio de Janeiro em clima de Copa do Mundo. Então, ruas enfeitadas, trocas de figurinhas. Vamos ver como estão essas festividades, né? Desde já. Acompanhe comigo. Bandeiras, pinturas, trocas de figurinhas e muita criatividade transformaram a rua em um verdadeiro corredor da paixão pelo futebol. A Copa do Mundo não começou oficialmente, mas na zona norte do Rio, a torcida já entrou em campo. Há mais de 40 anos, o clima aqui é o mesmo, de esperança pela taça da Copa do Mundo. Os moradores desta rua, na zona norte do Rio de Janeiro, mantêm viva uma tradição que reúne os amantes do futebol brasileiro para trocar figurinhas e ornamentar a rua. Por que passar a cultura brasileira de ornamentação de rua? Porque é algo que não existe no mundo. O mundo gostaria de ter isso aqui. O brasileiro é diferente. O brasileiro ele faz festa. Com todos os problemas, o brasileiro está fazendo festa. Em 2026, a decoração abordou uma temática ainda mais importante: a inclusão das pessoas com deficiência. Olha que coisa linda que está acontecendo aqui. A família no meio da rua, gente. Isso é muito difícil. Aqui é uma rua principal, de Vila Isabel ligando Tijuca. A gente coloca os cones aqui na rua e ninguém reclama. O pessoal passa aqui, vai Brasil, vai isso, vai aquilo. Às vezes passa um chatinho, né? Se passar um falando mal, dá mais força pra gente fazer isso aqui ainda mais bonito. A ornamentação começou há mais de um mês. Tudo feito pelos próprios moradores, que se unem para arrecadar materiais, preparar os enfeites e espalhar o verde e amarelo por toda a rua.
gente comprou uma bicicleta, tá fazendo uma rifa de R$5, que tá difícil para vender. Eu junto dinheiro, o fundador, que é o Júlio, é um dos mais empolgados da rua, foi o que começou lá em 78, e aí vai num comerciante aqui, consegue fazer a camisa, e assim a gente vai pedindo, vai fazendo. Então, a sensação é que a gente tá dando um a mais para que a nossa seleção vá lá e consiga fazer o seu melhor. E se tem Copa do Mundo, também tem paixão nacional pelos álbuns de figurinhas. Nas calçadas, crianças e adultos se reúnem para trocar, completar páginas e compartilhar histórias que passam de geração para geração. A gente começou em 2022, né? Foi a primeira Copa que a gente colecionou. Ele ainda não entendia tanto, que ele tinha 5 anos na Copa de 22. Mas fui introduzindo ali essa experiência, né, para ele. Entre figurinhas repetidas e pinturas, nasce convivência e entrosamento entre a vizinhança. Ana chegou há menos de um ano e garante que ela e a família já conheceram muitos vizinhos pela preparação da rua para a Copa do Mundo. A gente é nova na rua, né? Então a gente já está conhecendo a vizinhança, uma vizinhança super animada. E aí tem dia que a gente fica aqui no final de semana até 11 horas da noite, meia-noite, aí eles pedem pizza, aí tem cachorro-quente, e aí vai juntando e vai trazendo alguma coisa. É bem gostoso. Enquanto não tem os gols, os cantores e também moradores do bairro gravaram uma música que agita a torcida na rua. Volta a ser uma criança, com olhar cheio de esperança, no mundo que vai viver. Há muito tempo eu não via ruas sendo pintadas e eu me mudei para cá faz um ano. E aí, por coincidência, eu estava passando para cá e vi essa pintura. E já era algo que eu queria colocar na música, trazer de volta as pinturas de rua, a esperança na seleção. As pessoas meio que perderam a vontade de torcer. E essa música, ela fala muito sobre isso, sobre voltar a ter vontade de torcer, vontade de ser brasileiro, né? Eu acho que o que mais representa para mim é essa sensação de nostalgia. Olha só, toda a rua pintada, tudo enfeitado. Isso é algo que mexe muito com o coração do brasileiro. A expectativa agora é pela estreia da seleção brasileira, que promete reunir mais moradores e visitantes para torcer pelo Hexa. Agora, recadinho dos nossos apoiadores. Você que está em casa, já acorda com a visão embaçada, o olho arde, a luz vem e já começa a dor de cabeça que nada melhora e você sabe que é de tanto forçar a vista, não é mesmo? Se já tem catarata ou glaucoma, sabe que os problemas são ainda maiores. Então você precisa do poderoso Vision X, que é esse aqui do X bem grandão, que te dá um resultado rápido. Basta uma cápsula por dia e você vai sentir o resultado, assim como tantas pessoas que já tomam e vêm aqui contar pra você. Tinha dificuldade de ler a Bíblia, ler qualquer coisa que eu pegava para ler. Depois que eu tomei Vision X, eu melhorei bastante, estou com a vista limpinha. Eu tinha dado derrame na minha vista, procurei um médico e ele falou que essa vista minha praticamente estava perdida. Para dirigir à noite já estava até com um problema à noite. Aí eu vi a propaganda desse cara aqui, com 15 dias eu comecei a sentir a melhora na minha vista. Hoje eu estou enxergando bem, estou dirigindo à noite sem problema. E quando a coisa é muito boa, a gente tem que passar para as outras pessoas. Você está enxergando assim, embaçado, parece que tem fumaça? Então você precisa do poderoso Vision X. Gente, o meu nome é João Sebastião da Silva, isso aqui é o Vision X. Procurei a comprar para eu me tratar das minhas vistas. Eu trabalhava na praça, no colégio, enxugando os olhos, escorrendo água, com muita coceira, dor na bola dos olhos. E hoje eu me sinto muito feliz, 100% das vistas. Estou continuando, terminando o tratamento, porque as vistas estão muito boas. E falo para você, faça como eu fiz. Eu sentia muito coceira no meu olho, parecia que eu tinha areia. Após eu tomar esse Vision X, me senti muito melhor. A gente só indica o que é bom. Você também precisa do Vision X. Ligando agora, nos próximos 5 minutos, você garante 60% de desconto e uma linda medalha de presente. 0800 777 0190. Vision X, o X da sua visão. E a historinha de Dom Gregório de hoje vai falar sobre a melhor tradução da Bíblia. Acompanhe comigo. Quatro pessoas estudavam a Bíblia e começaram então a discutir qual seria a melhor tradução que temos aqui no Brasil. A primeira disse: "Para mim, a melhor tradução é a da Ave Maria."
A segunda retrucou: não há dúvida que a melhor tradução é a da CNBB, porque é a dos bispos do Brasil. A terceira afirmou categoricamente: que tolice! A melhor é a tradução da Bíblia de Jerusalém. A quarta pessoa, porém, disse sorridentemente: para mim, a melhor tradução é a da minha mãe. Diante da afirmação, as três outras pessoas perguntaram: e sua mãe já traduziu alguma Bíblia? Ao que o rapaz respondeu: sim, ela traduz a Bíblia diariamente por meio de sua vida e do seu testemunho. Moral da história: amar a Deus e ao próximo. Aí está toda a Escritura. E como nos ensinou a Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 23 e 24, aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece de sua aparência. Deus te abençoe. Lembrando que toda segunda-feira, às 11h50 da manhã, você acompanha as historinhas de Dom Gregório Paixão, sempre aprendendo de uma forma reflexiva, muito prática, aqui na TV Evangelizar. E você também sabe que toda segunda-feira é noite de louvor. Então, a partir das 19 horas, você já esteja conosco, apostos para louvar de todo o Brasil esse nosso grupo de oração. Hoje estarão conosco Padre Elano, que vem de Fortaleza, para estar com a gente nesse momento, e também Fernando Vinhotti. Então participe no Anfiteatro Jesus das Santas Chagas ou então pela TV Evangelizar. E junho você sabe que é marcado por grandes santos. No próximo dia 13, você sabe qual é o santo? Santo Antônio, conhecido como Santo Casamenteiro, né? Mas não é só por isso não, viu? Tem várias curiosidades sobre esse santo e é por isso que nós temos este quadro especial, Curiosidade dos Santos, para você. Acompanhe comigo. Na semana do Dia dos Namorados e de Santo Antônio, vamos falar desse santo casamenteiro. Sua história também guarda um episódio inusitado envolvendo um furto. Enquanto ensinava teologia, o noviço decidiu abandonar o mosteiro e furtou um livro de salmos, raro e valioso, escrito à mão e usado nos estudos do santo. Triste não apenas pelo valor do livro, mas pelas anotações que utilizava em suas aulas, rezou pedindo sua devolução. A tradição conta que o ladrão teve uma visão assustadora, que o fez retornar e devolver o livro pedindo perdão. Santo Antônio ficou conhecido como Santo Casamenteiro por sua ajuda a jovens humildes que desejavam se casar. Tradicionalmente, no Brasil, neste mês de junho, o santo é procurado em milhares de bolos, com a esperança de receber a bênção de se casar ou encontrar um amor. Sua história, marcada por fé e milagres, atravessa séculos e segue viva na devoção popular. Espero que você tenha gostado do nosso encontro de hoje. Temos novamente de segunda a sexta-feira às 3h30 da tarde. Então eu te espero amanhã, mas continue com a gente aqui na TV Evangelizar. Fique com Deus.